Será que as pessoas compreendem o enigma que é o Triângulo das Bermudas? Navios desaparecidos, aviões perdidos, teorias que parecem saídas de um romance de ficção científica. Há décadas o Triângulo das Bermudas fascina e aterroriza os mais destemidos. Mas o que realmente se esconde nessa região misteriosa? Venha desvendar os segredos que as profundezas escondem. Descubra a verdade por trás desse mistério que tanto nos intriga. Embarque nessa aventura conosco. Inscreva-se agora. Você sabia que, em um único trecho do Oceano Atlântico, mais de 1000 navios e aviões desapareceram sem deixar rastro? Esse lugar é conhecido como Triângulo das Bermudas. Será que é uma zona misteriosa que desafia as leis da física e da lógica? Ou seria tudo isso apenas uma série de coincidências inexplicáveis? Hoje vamos mergulhar profundamente nesse enigma, explorando eventos históricos esquecidos e teorias tão intrigantes que vão fazer você questionar a própria realidade. Este vídeo é para quem quer descobrir as reviravoltas mais impressionantes deste mistério que persiste por décadas. Prepare-se para desvendar o que eles não querem que você saiba. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Diabo, é uma área que se estende entre Miami, Porto Rico e as Bermudas. Esse trecho misterioso do Oceano Atlântico tem sido palco de eventos estranhos e desaparecimentos inexplicáveis há séculos. Um dos primeiros relatos intrigantes vem do próprio Cristóvão Colombo, que em sua viagem ao Novo Mundo, no final do século XV, avistou luzes desconhecidas piscando no horizonte. Mas isso não foi tudo. Ele também registrou falhas inexplicáveis em sua bússola, algo assustador naquela época, já que a bússola era a principal ferramenta de navegação. Mas os eventos misteriosos não param por aí. Historiadores descobriram registros de séculos passados que descrevem mares turbulentos e tempestades que surgiam do nada, engolindo embarcações inteiras. Um dos relatos mais bizarros é de um navio espanhol no início do século XVII. Segundo relatos da tripulação sobrevivente, uma onda gigante se formou repentinamente e o navio foi arremessado a uma altura colossal antes de despencar de volta ao mar, partindo-se em pedaços. Ninguém soube explicar esse fenômeno. Um dos eventos mais marcantes da história recente aconteceu em 1945 com o desaparecimento do voo 19. A missão contava com 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, que realizavam um exercício de treinamento de rotina. Contudo, o que deveria ser uma simples missão se transformou em um mistério perturbador. Relatos das comunicações dos pilotos com a base descrevem uma série de eventos estranhos. Problemas com a bússola, mudanças bruscas no clima e uma densa névoa branca que surgiu do nada e envolveu completamente os aviões. O líder da missão, Tenente Charles Taylor, parecia confuso e desorientado, relatando que não sabia mais para onde era o leste ou oeste. Depois disso, o contato foi perdido para sempre. Mesmo após uma busca exaustiva que mobilizou aviões e navios de resgate, nenhum vestígio dos aviões foi encontrado. E como se isso não fosse o bastante, um dos aviões de busca também desapareceu misteriosamente, sem deixar rastro. O que realmente aconteceu naquele dia? Teorias tentam explicar o sumiço do voo 19 e das outras centenas de aviões e navios desaparecidos, mas as respostas permanecem inconclusivas. Será que os pilotos foram vítimas de anomalias magnéticas, tempestades repentinas ou algo muito mais sinistro? Há também o mistério do USS Cyclops, um dos maiores desaparecimentos marítimos da história. Em 1918, esse imenso navio da Marinha dos Estados Unidos estava carregando mais de 10.000 toneladas de minério de manganês quando navegava pelo Triângulo das Bermudas, sem qualquer chamada de socorro ou registro de problemas no diário de bordo. O navio simplesmente desapareceu com seus 306 tripulantes. A busca foi infrutífera e até hoje não se encontrou nenhum pedaço significativo dos destroços.
Uma das teorias sugere que o navio foi vítima de uma súbita tempestade ou de uma explosão causada pelo minério inflamável que transportava. No entanto, nenhum sinal foi detectado nos rádios da época, o que torna esse desaparecimento ainda mais assustador. Outro caso mais recente e igualmente perturbador é o do navio-tanque SS Marine Sulphur Queen, em 1963. Essa embarcação de quase 160 metros estava carregando 15 mil toneladas de enxofre líquido quando entrou nas águas do Triângulo das Bermudas. Sem qualquer aviso, a embarcação desapareceu. A guarda costeira encontrou apenas fragmentos do que pareciam ser coletes salva-vidas e alguns detritos flutuantes, mas nenhuma pista clara do que realmente aconteceu. Testemunhas disseram ter avistado uma estranha luz azul no horizonte e um nevoeiro que se dissipou tão rápido quanto apareceu. Poderia ser uma explosão interna? Ou talvez uma força desconhecida puxando o navio para as profundezas do oceano? Outros relatos igualmente desconcertantes incluem navios fantasma avistados à deriva na região do Triângulo. Em 1881, a tripulação do veleiro britânico Ellen Austin se deparou com um navio sem tripulantes no meio do Atlântico. Eles enviaram uma equipe para investigar e tentar trazer o navio abandonado de volta. Mas poucos dias depois, o navio desapareceu novamente junto com toda a equipe de resgate a bordo. Quando Ellen Austin o encontrou pela segunda vez, estava mais uma vez vazio, sem qualquer vestígio dos homens que haviam sido enviados. O mistério permaneceu sem solução. Esses casos são apenas alguns exemplos dos muitos relatos de desaparecimentos, incidentes estranhos e anomalias dentro do Triângulo das Bermudas. É um lugar onde a realidade desafia a lógica, e as histórias se tornam cada vez mais sombrias e inexplicáveis. Quantos navios e aviões terão que desaparecer antes que a humanidade descubra os verdadeiros segredos dessa região assombrada do oceano? Agora, vamos explorar as teorias mais misteriosas que tentam explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Uma das hipóteses mais populares envolve as chamadas bolsas de gás metano, no fundo do oceano. Há registros científicos de vastos depósitos de hidratos de metano nas profundezas do Atlântico. Cientistas sugerem que, sob certas condições, esses depósitos podem liberar bolhas gigantes de gás metano que sobem em direção à superfície. Quando isso acontece, cria-se uma região de baixa densidade na água, reduzindo a flutuabilidade dos navios. É como se, de repente, o oceano se transformasse em uma espuma mortal, capaz de engolir qualquer embarcação em questão de segundos. Experimentos em laboratório demonstraram que esse fenômeno poderia, de fato, fazer com que um objeto flutuante afunde imediatamente. Mas a questão permanece. Essas bolhas de metano seriam realmente comuns ou poderosas o suficiente para explicar todos os desaparecimentos? Alguns especialistas argumentam que, mesmo que essa hipótese seja válida, ainda não explicaria o sumiço de aviões a centenas de metros acima da água. Outra teoria intrigante envolve os chamados vórtices de energia. Os vórtices de energia são áreas no planeta onde campos magnéticos anormais têm sido detectados, e acredita-se que esses campos possam distorcer a gravidade, a passagem do tempo e até mesmo abrir portais para outras dimensões. Existem relatos de pilotos e marinheiros que, ao entrarem no Triângulo das Bermudas, experienciaram fenômenos inexplicáveis, nevoeiros eletrônicos que envolvem suas embarcações, instrumentos de navegação girando fora de controle e o aparecimento de luzes que não se comportam como qualquer coisa conhecida na natureza. Um dos relatos mais surpreendentes sobre esse fenômeno vem de Bruce Gernon, um piloto que afirma ter atravessado o Triângulo das Bermudas em 1970. Gernon descreveu como sua aeronave foi envolvida por um túnel de nuvens, que parecia distorcer o tempo e o espaço. Durante o voo, seus instrumentos pararam de funcionar corretamente, e ele perdeu contato com o solo por vários minutos. Quando finalmente conseguiu sair do túnel,
percebeu que havia viajado uma distância muito maior do que seria possível no tempo registrado. Para ele, parecia que o avião havia sido teletransportado por uma espécie de vórtice temporal. Essa experiência desafia qualquer explicação científica convencional e nos leva a questionar: o Triângulo das Bermudas poderia ser uma zona de anomalias temporais? Há também a teoria de que o Triângulo das Bermudas guarda segredos de uma antiga civilização avançada. Alguns entusiastas acreditam que a região foi o lar da lendária Atlântida e que restos de tecnologia avançada ainda repousam nas profundezas do Atlântico. Relatos de sonar e pesquisas submarinas sugerem a presença de estruturas piramidais submersas, algumas com dimensões maiores do que as pirâmides de Gizé. Essas pirâmides parecem emitir sinais eletromagnéticos que distorcem as bússolas, e especula-se que, em certos momentos, liberam pulsos de energia tão fortes que poderiam derrubar aviões e desativar sistemas eletrônicos de navios. Uma dessas supostas estruturas, conhecida como Pirâmide de Cristal, foi identificada por uma equipe de cientistas franceses na década de 1960. Segundo os relatórios, essa pirâmide possuía superfícies lisas e transparentes e estava situada a quase 2.000 metros abaixo da superfície. No entanto, todas as tentativas subsequentes de localizar e estudar a pirâmide resultaram em falha, como se algo estivesse impedindo a exploração. E claro, não podemos ignorar a possibilidade de envolvimento extraterrestre. A região do Triângulo das Bermudas é famosa por ser um ponto de alta atividade UFO, com inúmeros relatos de avistamentos de luzes estranhas no céu, objetos voadores de formato triangular e até mesmo naves submersíveis que surgem das profundezas do oceano e desaparecem em velocidades inimagináveis. Alguns teóricos da conspiração acreditam que o Triângulo é uma espécie de zona de abdução, onde alienígenas monitoram e sequestram navios e aeronaves para estudos. Documentos desclassificados da Força Aérea dos Estados Unidos revelam casos de aeronaves desaparecendo dos radares quando sobrevoavam a área, acompanhados de relatos visuais de luzes pulsantes que se moviam em padrões inteligentes. Um caso notório é o de um piloto da Marinha que, durante um voo de rotina, relatou que sua aeronave estava sendo seguida por uma esfera brilhante que se aproximou rapidamente, causando falhas completas nos instrumentos. Ele descreveu a sensação de estar sendo puxado para outra direção antes de recuperar o controle repentinamente, com o objeto desaparecendo sem deixar vestígios. Certas teorias ainda afirmam que a região pode abrigar uma base subaquática alienígena, onde naves avançadas utilizam campos magnéticos para sequestrar aviões e navios. Poderia a presença alienígena ser a chave para entender os desaparecimentos? Ou será que as teorias vão muito além do que a realidade pode explicar? Enquanto algumas dessas teorias têm um certo grau de respaldo científico, outras permanecem no campo do misticismo e da especulação. Mas é inegável que o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores enigmas do nosso planeta. Talvez a verdade esteja em uma combinação de todos esses elementos, ou talvez em algo que ainda não conseguimos compreender. No entanto, a história do Triângulo das Bermudas é ainda mais complexa do que imaginamos. Recentemente, cientistas e pesquisadores têm examinado os dados de clima e oceanografia da região em busca de explicações mais plausíveis para os misteriosos desaparecimentos. Um dos fenômenos naturais frequentemente mencionados são as ondas gigantes, também chamadas de ondas assassinas. Essas ondas imprevisíveis podem atingir até 30 metros de altura, surgindo subitamente, mesmo em mares aparentemente calmos. Uma onda como essa poderia facilmente destruir um navio ou desestabilizar um avião voando baixo. Outra explicação meteorológica envolve tempestades elétricas repentinas e microexplosões atmosféricas, conhecidas como downbursts. Essas explosões são capazes de gerar ventos fortes que se espalham em todas as direções,
criando redemoinhos de ar violentos que poderiam afetar até mesmo as aeronaves mais modernas. Além disso, pesquisadores descobriram que a região do Triângulo é uma verdadeira fábrica de tempestades tropicais, que se formam rapidamente e trazem consigo nevoeiros densos, trombas d'água e campos magnéticos instáveis. O mar nesta área é também lar de redemoinhos marinhos gigantes, capazes de puxar um navio para as profundezas em questão de minutos. Mas será que essas explicações conseguem justificar a totalidade dos incidentes? Especialmente aqueles que envolvem falhas eletrônicas, anomalias magnéticas e avistamentos de fenômenos inexplicáveis no céu? Ou será que estamos nos enganando ao buscar soluções simples para eventos que desafiam a lógica? Uma revelação surpreendente surge dos arquivos desclassificados da CIA e da Marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, a região do Triângulo das Bermudas era monitorada de perto por causa de sua localização estratégica, um ponto de entrada e saída do Atlântico para submarinos nucleares soviéticos. Documentos indicam que, na década de 1960, a Marinha conduziu uma série de testes militares secretos na região, incluindo a Operação Deep Freeze, que teria envolvido a detonação de dispositivos subaquáticos projetados para detectar atividades inimigas. Poderiam essas explosões terem causado algumas das anomalias observadas por marinheiros e pilotos? Outra teoria chocante que emerge dos arquivos secretos é a de testes de manipulação climática. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética conduziam experimentos com tecnologias capazes de modificar o clima, incluindo a criação de tempestades artificiais. Há registros que sugerem que algumas dessas tecnologias, como o Projeto Cirrus, foram testadas nas águas do Atlântico. Teriam essas operações gerado tempestades artificiais ou redemoinhos magnéticos capazes de derrubar aviões e afundar navios? Ou seria tudo isso parte de uma operação de encobrimento para esconder algo muito maior? Em 1985, um oficial de alta patente da Força Aérea dos Estados Unidos alegou ter visto um radar capturar um eco anômalo que se movia a uma velocidade impossível na região do Triângulo das Bermudas. Ele descreveu o fenômeno como um objeto desconhecido, capaz de mudar de direção abruptamente e desaparecer sem deixar vestígios. Anos mais tarde, ele admitiu em entrevistas que, em sua opinião, o governo ocultava informações sobre atividades extraterrestres na área. Mas seria essa uma manobra para desviar a atenção pública de experimentos secretos ou uma prova real de que não estamos sozinhos? Algumas teorias ainda mais extremas sugerem que a região do Triângulo das Bermudas é o epicentro de forças sobrenaturais ou tecnologias muito além da compreensão humana. Um dos conceitos mais intrigantes é o de que a área contém portais dimensionais. Segundo certos pesquisadores, há pontos de cruzamento na Terra, onde as leis da física não se aplicam da maneira usual. Esses pontos poderiam permitir o trânsito entre diferentes dimensões, e objetos, navios ou aviões poderiam ser transportados involuntariamente para outras realidades. Relatos de pilotos descrevem a entrada em zonas de nevoeiro onde o tempo e a percepção parecem se distorcer, e segundos se transformam em horas. Poderia o Triângulo das Bermudas ser um desses pontos? Para alguns teóricos, essas ideias se conectam com antigas lendas indígenas que falam de portas para o mundo espiritual no oceano. Exploradores espanhóis, séculos atrás, também registraram fenômenos estranhos nas águas do Caribe, descrevendo-as como terras encantadas, que sugavam embarcações para o mundo dos mortos. Será que esses antigos registros estavam testemunhando o mesmo tipo de fenômeno que ainda ocorre hoje? Depois de tantos mistérios, conspirações e revelações intrigantes, só resta uma pergunta: será que o Triângulo das Bermudas é realmente um ponto de anomalias inexplicáveis? Ou é apenas um mito alimentado por séculos de especulação e temor? Há quem acredite em forças sobrenaturais, outros em segredos militares bem guardados,
E ainda aqueles que veem tudo isso como uma combinação de fenômenos naturais. O que você acha? Teríamos aqui uma conspiração global que encobre a existência de algo muito além da compreensão humana? Ou estamos diante de um conjunto de eventos que a ciência ainda precisa desvendar completamente? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber a sua teoria. E se você quer conhecer outro mistério ainda mais enigmático e que pode mudar completamente o que você pensa sobre o mundo, assista ao vídeo recomendado a seguir.